Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a compressão, certo? Isotérmica, tá? Primeiro a gente vai falar dela irreversível e vai chegar na reversível. E por fim a gente vai apresentar matematicamente a dedução da expressão do trabalho isotérmico reversível, tá? Seja ele de expansão ou compressão, que muda o sinal, tá bom? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para o caso da expansão. A gente vai começar com um processo, onde a gente vai definir, ó, nosso estado inicial aqui, ó, no gráfico, né, com grande volume, uma baixa pressão, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tijolo aqui em cima, né? Esse tijolo vai aumentar a pressão dentro do vaso, certo? E diminuir o volume. E aí, a pressão dentro do vaso vai se igualar, né, com a pressão externa total, a contribuição da pressão atmosférica com a contribuição do tijolo, tá? Então, nosso estado final agora é aqui, nosso volume final é esse daqui, nossa pressão externa, nossa compressão foi realizada contra a pressão que está aqui em cima, certo? Então, nosso trabalho total é esse daqui. Quando eu pintar a minha área, essa área, ela está dizendo, ela dá, né, a área de P vezes o ΔV, tá? Não estou olhando o sinal aqui neste momento, tá? Então, essa área pintada corresponde ao trabalho de compressão realizado sobre o sistema em pressão constante. E essa pressão constante é a pressão, né, externa total, né, a contribuição da pressão atmosférica mais aquele contribuição do tijolo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir a compressão em duas etapas, que a gente fez no caso anterior. A gente vai, de novo, marcar o nosso estado inicial, com o nosso volume e nossa pressão. Só que agora eu vou colocar meio tijolo no primeiro momento. Marquei aqui o estado, né? Sempre em cima do nosso processo é isotérmico. Né? E aqui está o volume intermediário, tá? E a adição desse tijolo num primeiro momento provocou esse trabalho aqui, certo? Coloquei mais metade do tijolo para completar e chegar no mesmo estado final que no caso anterior, certo? Então, marco meu ponto aqui na isoterma, onde eu tenho este volume e a pressão igual aqui, e essa segunda compressão foi realizada contra essa pressão. Então, eu vou pintar tudo. Essa área dá a área do trabalho de compressão total em duas etapas. O que a gente pode notar é que essa área pintada ela é menor do que o caso anterior, certo? Agora vou dividir o meu processo em quatro, então vou marcar meu pontinho inicial, meu volume, minha pressão, certo? Vou colocar um quarto de tijolo, marquei esse estado final, volume final e o trabalhozinho da adição desse pedacinho. Coloquei mais um pedacinho chegando à metade. Marco aqui o volume e a contribuição, certo? Mais um quarto de tijolo. Coloco aqui o estado, trabalho aqui, certo? E coloco todo o tijolo finalmente, estado final, trabalho essa última etapa, trabalho total essa área pintada aqui. Então, olha só, a área realmente, né, vai diminuindo conforme a gente vai incluindo novas etapas, ou seja, incluindo novos estados de equilíbrio, tá, no processo. Se a gente pensar num número gigantesco de etapas, como se fosse, sei lá, colocando molécula por molécula, né, a gente andaria sempre em cima da isoterma. A gente passearia por múltiplos estados de equilíbrio, então a gente teria um processo reversível ou quase estático, certo? E essa é a área, né, que representa o trabalho de compressão isotérmico reversível. E nesse caso, ele é o mínimo trabalho a ser realizado entre aqueles dois estados inicial e final, tá? Eu gosto de colocar da seguinte forma: o trabalho reversível é o melhor trabalho que eu posso ter. Então, se eu estou interessado em
tirar energia do meu sistema, o trabalho de expansão isotérmico reversível é máximo, certo? Agora, se eu preciso colocar energia, quero colocar o mínimo possível. Então, o reversível indica o mínimo a ser aplicado no sistema. Tá? Bom, agora eu vou dar um corte aqui no vídeo, porque eu vou lá para o caderninho. Bom, gente, voltando agora, né? Estou com meu caderninho aqui. Eu queria relembrar para a gente a fórmula infinitesimal do trabalho de expansão. Ele é menos P externo vezes a variação infinitesimal no volume. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem um processo reversível, em todo o nosso processo, deixa eu desenhar de novo aqui, ó, um diagrama P contra V, vou colocar um isotermo aqui, certo? E vou marcar um estado inicial e um estado final, certo? E a gente sempre vai andar em cima desta linha. O trabalho vai ser representado por esta área desta curva. A gente sempre, dentro do vaso, vai ter a pressão igualada com a pressão externa, contribuição da pressão atmosférica, mais o tijolo, né, a quantidade de tijolo, né, que tiver ali em cima. Então, na verdade, em todo o processo, a pressão externa vai se igualar com a pressão dentro do vaso. Então, vou substituir aqui, ó. Essa pressão é a pressão dentro do vaso. Se a gente está falando de um gás ideal, a pressão, certo? Para um gás ideal, ela nada mais é do que nRT sobre o volume. Então, a gente pode dizer que a quantidade infinitesimal de trabalho, nesse caso reversível, tá? Ela é menos nRT sobre VdV. Agora a gente pode integrar do estado inicial para o estado final, certo? Então, ó, aqui eu vou integrar, né, o meu trabalho, ele vai ser menos a integral de nRT sobre o volume dV, certo? Então, aqui eu vou integrar do meu estado inicial até meu estado final, do meu volume inicial até meu volume final. Então, do lado de cá, a gente vai ter o trabalho, no caso, reversível. Vou até colocar aqui de novo, reversível, tá? E do outro lado? Bom, a gente tem o sinal de menos. R é uma constante, pode sair da integral. A temperatura é uma constante, porque a gente está falando de um processo isotérmico. Outra coisa, no início, né, do capítulo, a gente falou que a gente vai estar sempre tratando sistemas onde não há escape de gás. Então, N é constante também. Ele pode sair da integral. Então, a gente vai ter nRT fora da integral, vezes a integral do volume inicial até o volume final de dV sobre V. Essa integral aqui, ó, quando eu tenho a integral de dx sobre x, isso aqui vai dar o Ln, né, isso de um xi até um xf, isso aqui vai dar o Ln de xf sobre xy, certo? Então, isso aqui vai nos dizer que o nosso trabalho isotérmico reversível, certo? É menos nRT Ln do volume final sobre o volume inicial. Olha como a fórmula é diferente do trabalho contra uma pressão constante, trabalho irreversível, certo? Que era menos P externo delta V. Então, olha como eles são diferentes. O que mostra que o trabalho ele depende do nosso processo. O trabalho ele não é uma função de estado, ele é uma função do caminho. Tá?
Então, a gente tem que prestar atenção em qual é o processo, não apenas mais no estado inicial e no estado final, para conseguir realizar o cálculo do trabalho. Tá? Era isso que eu tinha para esse vídeo e até o próximo.